Boa noite, bem-vindos ao Jornal do Rio de hoje. Esses são os principais destaques do dia. Vamos falar sobre uma tentativa de assalto que acabou com uma pessoa morta e 2 feridas. Testemunhas acusam a polícia militar de má conduta. Policiais à Paisana reagiram a essa ação que acabou com esses feridos. Vamos falar ainda sobre a prisão de um dos suspeitos de envolvimento na morte de uma estudante em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Marcela Oliveira foi enterrado no início da semana e os policiais chegaram até esse suspeito depois de rastrearem o celular da vítima. E hoje é dia de Pensando em Cinema aqui no Jornal do Rio e um dos maiores nomes da música internacional é homenageado em um filme, Rocketman, que fala sobre Elton John. É o nosso tema de hoje na coluna com o Mário Abad. A gente vai falar sobre isso e muito mais no Jornal do Rio de hoje. Em 30 segundos eu tô te esperando. Estamos de volta com o Jornal do Rio e vamos falar sobre um golpe que vem sendo aplicado por um falso agente de viagem. Ele organiza a viagem, você vai lá, paga a entrada desse passeio com a sua família e o que acontece? Não tem viagem. A Polícia Civil investiga esse caso que pelo menos 10 pessoas já foram vítimas. Em março, Ana Paula viu um anúncio na internet que cobrava R$ 120 a diária num sítio em Itaguaí, na região metropolitana do Rio, com todos os serviços incluídos. Como o valor era mais em conta do que em outros lugares pesquisados, ela se interessou e entrou em contato com Alan César José Ferreira, suposto agente de viagens que oferecia o pacote. Perguntei a ele se havia muitas vagas, ele falou que sim. Inclusive, se eu conseguisse um grupo de pessoas para ir nesse passeio no dia 1º de maio, ele daria o passaporte da minha filha gratuitamente. E eu consegui um total de 17 pessoas. Ela depositou R$ 2.260 no total, mas no dia 29 de abril recebeu uma mensagem de Alan avisando que o passeio seria cancelado por problemas familiares e que devolveria o dinheiro. A conversa foi mantida até o dia 8 de maio, quando Alan parou de responder. O mesmo aconteceu com Rodrigo. Ele pagou para a mãe, a tia e a avó R$ 360 em um passeio que não aconteceu. Na noite que antecedia o passeio, ele não apareceu, não foi e avisou em cima da hora que não ia ter. O falso agente pedia para que os depósitos fossem feitos em contas de terceiros com a desculpa de que eram de sócios. Ao tomarem ciência de que se tratava de um golpe, as vítimas começaram a correr atrás e viram que Alan já tinha 3 processos de agressão contra a mulher e 2 estelionatos. Este especialista em direito do consumidor deixa um alerta para quem faz compras pela internet e diz como a pessoa pode recorrer caso caia num golpe como este. Ele tem que ter consciência que a internet é um ambiente que protege, às vezes, o anonimato, que favorece o ambiente de fraude. Tem que tomar a atitude de registrar essa ocorrência numa delegacia, ele tem 6 meses para fazer isso. Ele deve buscar também a assessoria do PROCON, ele pode buscar a Defensoria Pública e também um advogado para buscar a reparação dos seus direitos. Como já tinha anunciado, ontem o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, não compareceu à Câmara de Vereadores para prestar esclarecimentos no processo de impeachment que corre por lá contra ele. A gente tem informações sobre isso com a Natasha Franco. Boa noite para você, Natasha. Boa noite, Thaís. Boa noite a todos. Por conta disso, essa reunião da comissão de impeachment durou apenas 10 minutos, Thaís, já que o prefeito Marcelo Crivella tem como prerrogativa do cargo não comparecer a depoimentos, ou seja, isso é facultativo. Crivella ontem disse, através de sua defesa, que todas as alegações prestadas, tanto pelas testemunhas de defesa quanto de acusação, mostram que ele é inocente em relação ao caso de improbidade administrativa, pelo qual ele é investigado pela Câmara de Vereadores. Agora, esses 10 minutos, Thaís, foram marcados por muita polêmica, um cartaz de procurado feito com o rosto perfeito, feito por políticos de oposição, foi colocado na mesa da presidência da Câmara, dizendo que ele não cumpriu a promessa de cuidar das pessoas, promessa essa que foi feita durante a campanha. Então, a polêmica continua, a comissão de impeachment agora, no dia 24, lê o relatório do relator e no dia 27, tudo será votado na Câmara de Vereadores. Thaís, a gente segue acompanhando. Obrigada, Natasha, pela sua informação. Natasha Franco, que volta ainda nessa edição, trazendo mais destaques. E a gente segue movimentando a nossa reportagem ao vivo, porque militares foram presos, acusados de desviar munição da Vila Militar. Mandados foram cumpridos hoje na Zona Oeste e na Baixada Fluminense. Marcele Setúbal é quem tem os detalhes pra gente. E aí, Marcele, boa noite.
Thaís, boa noite para você, boa noite a todos. Pelo menos 2 militares foram presos, acusados de desvio de munições dentro da Vila Militar, na zona oeste do Rio de Janeiro. O Comando Militar do Leste, Thaís, não informou quantas munições foram desviadas e nem confirmou o saldo final de pessoas presas aí nessa ação de hoje, mas disse que esse desvio foi identificado no dia 31 de maio durante uma checagem dos estoques. Os agentes desconfiaram dos relatórios de logística e acabaram identificando aí esse desvio. A Justiça Militar emitiu mandados de busca e apreensão justamente para esses locais onde essa munição, todo esse material foi encontrado e recuperado, Thaís. Obrigada, Marcélia. Até já, a gente volta a conversar em instantes. A gente segue por aqui falando de transtornos para quem mora ali no bairro do Maracanã, zona norte do Rio de Janeiro. Isso porque 2 importantes vias da região estão interditadas para obras da prefeitura. Esse transtorno deve seguir pelo menos até setembro, quando está previsto o fim da obra. Operários trabalhando, máquinas na pista. Para o Carlos, isso é novidade. Há 40 dias, ele acompanha a obra da Avenida Professor Manuel de Abreu, em Vila Isabel, na zona norte do Rio. Depois que nas chuvas de abril, um trecho da pista afundou, levando à interdição do local. De lá para cá, ele pouco viu mudanças. A única mesmo é no tempo que ele gasta para circular por cerca de 3 quarteirões. Coisa de 45 minutos a 50 minutos para passar só desse pedacinho aqui. Espero que depois disso aí a coisa ande literalmente, né? A obra tem prazo de 6 meses e deve ir até o final de setembro para refazer toda a rede de drenagem do local. Mais 4 meses de obra e de transtornos aos motoristas. E o trânsito na região pode ficar ainda pior, porque outra importante via da Grande Tijuca também foi interditada. É exatamente essa aqui, a Avenida Maracanã, que agora vai passar por obras para resolver o mesmo problema que aconteceu lá na Professor Manuel de Abreu. Um afundamento de pista por conta das chuvas do início desse ano. A gente já mostrou esse caso aqui no Jornal do Rio. Um único morador tinha feito várias reclamações ao 1746, serviço da prefeitura, por conta da demora no início das obras e o risco que motoristas corriam passando pelo trecho. Uma faixa chegou a ser interditada por medida de segurança em fevereiro, mas a obra só começou agora. A previsão é que termine em outubro deste ano. Imagina sexta-feira isso aqui. Todo dia depois das 5 horas, agora vai ser esse inferno. Tem até cortado o caminho, não tenho nem vindo por aqui porque não consigo chegar no horário de pegar as crianças no colégio. A gente vai agora para uma rápida pausa, espero vocês já já, e a gente vai conversar sobre um assalto a ônibus que terminou com uma pessoa morta e outras 2 feridas. O Jornal do Rio está de volta e falamos agora sobre mais um caso de violência aqui no Rio de Janeiro. Dessa vez aconteceu em Campinho, na zona norte da cidade. Uma pessoa morreu, 2 ficaram feridas num assalto a um ônibus ali naquela região no início da manhã de hoje. Testemunhas questionam a conduta de policiais militares que estavam no local e reagiram à ação criminosa, mesmo diante da grande quantidade de pessoas que estavam dentro desse veículo. Acompanhe a reportagem. No ônibus ainda parado na via, as marcas dos tiros. Durante a tentativa de assalto, 3 passageiros foram feridos. Uma mulher de 49 anos não resistiu. Luzimar Oliveira seguia para o trabalho quando foi baleada no peito. Agora tem marido que pegou, quase deixou, 2 filhos, um casal de neto, que ela levava todo dia para dançar balé, por colégio todo dia. Pegava as crianças, pegava as crianças. Aí agora os netos vão o quê? Aonde é que está minha avó? Quem é que vai me levar para o colégio? Quem vai me levar? O crime aconteceu por volta das 4h30 da manhã, aqui na estrada Intendente Magalhães, em Campinho, bairro da zona norte do Rio de Janeiro. Segundo o motorista do ônibus, que não quis gravar entrevista por questão de segurança, os 2 criminosos teriam subido no coletivo, pago a viagem e logo anunciaram o assalto. Foi quando 2 passageiros, policiais à paisana, acabaram reagindo e atirando nos criminosos. Durante a perícia, a polícia encontrou uma arma de plástico e uma faca, que seriam dos criminosos. Agora, só a análise do circuito interno do ônibus e uma perícia na arma dos policiais poderão determinar de onde partiram os disparos, já que os bandidos conseguiram fugir. Os 2 passageiros feridos foram levados para o Hospital Salgado Filho, no Meier, na Zona Norte.
Às 10 horas da manhã, eles ainda não tinham recebido atendimento. Muita safadeza. O que eles estão alegando, senhora? Não pode entrar que está esperando o médico da onde? Gelson Lourenço da Silva, baleado no rosto, tem quadro estável. Ana Lúcia é irmã de Fabiano Santa Bárbara, que foi atingido na perna. Com a bala ainda alojada, ele foi levado para um hospital particular pela família. E não atendeu nada, não passou um remédio, nem nada. Ficou no corredor sem nada, agora ele vai para o plano de saúde dele. Segundo Fabiano, somente os policiais atiraram na ação. Entrou, passou, brigou um pouquinho com o motorista, um foi liberado, que o motorista liberou. Aí depois anunciou o assalto, todo mundo gritando. O governador Wilson Witzel falou sobre esse assunto hoje em um evento público. Ele disse que, diante dessas denúncias de que os policiais teriam uma má conduta nessa ação, que reagiram mesmo num ônibus cheio de passageiros, ele disse que vai ligar para o batalhão da região para tentar apurar exatamente o que aconteceu e daí sim avaliar se esses policiais serão punidos ou não. A gente segue falando sobre casos de violência aqui no Rio, agora para falar sobre um caso que a gente vem acompanhando desde o começo, vem trazendo para você as atualizações. Foi preso hoje um suspeito de envolvimento na morte da estudante Marcela Oliveira, que foi encontrada com um tiro na cabeça em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A polícia chegou até esse suspeito depois de rastrear o telefone da vítima. Acompanhe a reportagem. Moisés Amorim, de 18 anos, foi preso na Junta Militar de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, enquanto fazia o alistamento obrigatório. Ele é apontado pela polícia como um dos autores do homicídio da estudante Marcela de Souza Oliveira, de 26 anos. A polícia chegou até Moisés após ele divulgar numa rede social a venda do celular da vítima. Ele usava o nome de Tiago Santos para negociar com compradores. O aparelho já estava sendo monitorado pela DHBF. Moisés pegou o telefone da vítima nas mãos do Nilton. Nilton Pereira foi quem executou o crime e já é considerado foragido. A polícia já sabe que Marcela foi vítima de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. A vítima foi atingida com um tiro na nuca porque, segundo os investigadores, ela teria reagido ao assalto. As investigações apontam que Nilton é ligado à milícia de Queimados também na Baixada. Ele tem passagens por roubo, homicídio e latrocínio. O Nilton já é uma pessoa que já é foragida da justiça, já se encontra evadido do sistema prisional desde 2014, responde a cerca de 3 homicídios, um último que foi ainda esse ano, bárbaro também, demonstra aí ser um psicopata. A polícia acredita que Moisés teria ajudado Nilton na ocultação do cadáver, já que o corpo de Marcela foi encontrado muito longe do local de execução. E segundo os investigadores, Nilton não teria condições de levar o corpo sozinho. Um terceiro suspeito de participação no crime ainda é investigado. As investigações continuam, a prisão dele é uma prisão temporária, ainda podem surgir novos suspeitos, outras pessoas envolvidas no crime. O corpo da jovem foi encontrado no último sábado dentro de um rio em Nova Iguaçu. Marcela estava desaparecida há quase uma semana depois de sair da casa do namorado no bairro Vila de Cava, local deserto e cercado por um matagal, para encontrar a família. Ela estava estudando para prestar concurso público. O Tribunal de Contas do Estado encontrou irregularidades nas contas de Luiz Fernando Pezão e Francisco Dornelles. Por isso, a gente tem informação agora ao vivo para entender que irregularidades são essas com a Marcele Setúbal. Conta pra gente, Marcele, agora acontece o que com esses ex-governadores? Olha, Thaís, foram 19 irregularidades que foram identificadas aí pelo Tribunal de Contas do Estado. Esse relatório que foi analisado pelo Procurador-Geral do Ministério Público Especial, o Sérgio Paulo de Abreu. Entre essas principais irregularidades estão que o Estado deixou de aplicar, por exemplo, Thaís, 2 bilhões de reais na saúde, como determina a lei orçamentária. Também o Estado não investiu mais de 73 milhões de reais na área da educação. Inclusive, ainda falando sobre a educação, o Rio de Janeiro foi o único estado a não atualizar, a não mudar o plano de educação. Já na área da segurança, o estado não aplicou 25%, não repassou 25% do PIB para essa área. E aí, esse repasse foi de apenas 8%, Thaís.
Valeu, Marcele. Obrigado pelo seu destaque. E o Disque Denúncia divulgou um cartaz pedindo informações sobre 2 adolescentes que desapareceram em Santo Antônio de Pádua no último dia 31. Os pais gravaram um vídeo pedindo ajuda. Acompanhe. Então, gente, minha filha saiu para ir para a escola, como ela faz todos os dias, só que começou da hora dela retornar para casa e ela não chegava. Entramos em contato com a escola. Foi onde eles falaram que ela não tinha estudado nesse dia. Pelo que sabemos, um taxista levou ela até a rodoviária Novo Rio. Até o momento, não sabemos mais notícia deles. E tem um apelo para eles, se eles estiverem vendo esse vídeo, porque amo muito meu filho. Eu peço a ele que volta. Por favor, meu filho, volta. Subiu para 28 o número de mortes causadas por gripe. Esse número é o mesmo contabilizado em todo o ano passado. Natasha Franco tem as atualizações. Natasha. Pois é, Thaís, são mais de 170 casos registrados aqui no estado e, como você disse, 28 mortes. Dessas 28, 23 são do público-alvo da vacinação, que aqui no Rio foi prorrogada até o próximo dia 15. É importante que crianças entre 6 meses e 6 anos, idosos, gestantes e mulheres no pós-partos até 45 dias se vacinem, porque esse público-alvo é muito importante estar vacinado, porque esse número, Thaís, a gente ainda nem chegou no inverno, que é o alvo da campanha para chegar no inverno e estar com as pessoas imunizadas. O estado do Rio só tem 70% do público-alvo vacinado, por isso a prorrogação até o próximo dia 15. A meta é chegar a 90%. Então, um alerta aí para as pessoas. 28 mortes e a gente ainda nem chegou no inverno, Thaís. Obrigada, Natasha. Só reforçando uma informação que tem gerado muitas dúvidas. Até o dia 15, aqui no estado do Rio de Janeiro, só o público-alvo deve procurar os postos nos 92 municípios do estado. Em todo o Brasil, essa vacina já está liberada para todo mundo. No Rio de Janeiro, só a partir do dia 15. Vamos seguindo falando agora do Rio de Janeiro, uma coisa que a gente já percebe como morador da cidade, morador do estado. A capital aqui, a cidade do Rio de Janeiro, tem o metro quadrado mais caro de todo o país. O bairro do Leblon, por exemplo, é o bairro em que morar fica mais caro. Comprar um imóvel no Leblon e Ipanema realmente é para poucos. Há 3 anos, este loft em Copacabana, na zona sul do Rio, de 30 metros quadrados, foi posto à venda por cerca de R$400 mil. Naquela época, o mercado imobiliário estava em alta e no preço entrou também a localização e todos os eventos de grande porte que aconteciam na cidade. Mas desde 2016 o apartamento segue à venda. O valor para a compra do loft caiu pela metade, uma tendência vista no mercado. Agora nós estamos chegando à realidade, tanto para imóveis novos quanto para imóveis usados. O índice Fipzap, que mostra os preços dos imóveis à venda, encerrou o mês de maio com uma leve baixa de 0,6%. A taxa de juros do financiamento também sofreu queda e hoje opera em 8,5%. Diante deste novo cenário, os donos de imóveis precisam encontrar uma saída para conseguir atrair os compradores. Neste aqui, por exemplo, o proprietário investiu em uma grande reforma e a venda agora inclui até os móveis. Mesmo com essas quedas, a cidade do Rio de Janeiro segue no topo da lista brasileira quando o assunto é valor do metro quadrado. Cada um custa, em média, cerca de R$ 9.455. No bairro do Leblon, esse pequeno espaço passa dos R$ 20 mil. Mas não se assuste, o sonho da casa própria pode estar mais perto do que antes. As construtoras hoje, elas amargam hoje com o imóvel parado sem venda, elas têm que pagar IPTU e condomínio. Com isso, elas estão agilizando essa venda, dando facilidades na entrada, aceitando até carro de entrada para que a venda possa ocorrer. E a gente vai para o intervalo. A seguir, temos o quadro Pensando em Cinema com uma homenagem a Elton John. O filme Rocketman chega às telonas. Quarta-feira é dia de cinema aqui no Jornal do Rio. Mário Abad vai falar hoje sobre Rocketman, que conta um pouquinho da história do astro Elton John. Olá, amigo cinéfilo, tudo bem? Já no circuito Rocketman, que vem sendo apontado como o melhor musical do ano.
O filme é uma fantasia épica sobre a incrível história do cantor e compositor Elton John. A trama segue a jornada do time do Red Dwight até se transformar numa estrela internacional. O filme lembra uma mistura dos clássicos musicais de Hollywood com a ópera rock Tommy, de 75. Algumas músicas tiveram suas letras alteradas para ajudar a contar o drama de Elton, com as drogas, o sexo e a falta de amor de seus pais. O diretor Dexter Fletcher não queria só fazer uma biografia, mas usar a história de Elton para falar sobre a falta de amor próprio e os excessos que isso pode causar. Além dos temas da perfeição técnica, o filme conta com um elenco afinado com a proposta, com destaque para Terry Egerton, que entrega um trabalho impressionante interpretando Elton John. Rocketman é imperdível e vale assistir várias vezes. E lembrando, cinema para ser visto dentro do cinema. E olha, uma versão, digamos, mais light foi proposta pelos produtores de Rocketman ao próprio Elton John, que falou, não, eu quero a minha história completa com todas as polêmicas a que tenho direito. Então tá aí a versão para você acompanhar nos cinemas de todo o Brasil. A gente segue agora falando de futebol aqui no Jornal do Rio. O Flamengo venceu o Corinthians por 1-0 ontem no Maracanã. A gente falava que esse jogo é decisivo e foi mesmo. Avançou agora o rubro-negro para as quartas de final da Copa do Brasil. Hoje a Roberta Barroso conversou com o autor desse gol, o zagueiro Rodrigo Caio. Oi, Thaís, amigos do Jornal do Rio. O Flamengo venceu o Corinthians por 1-0. Se classificou para as quartas de final da Copa do Brasil. E quem fez o gol da vitória é ele, o zagueiro Rodrigo Caio. Como é que está sendo o dia seguinte da classificação, acordar classificado para as quartas de final? Muito feliz, né? Muito feliz pelo gol, pela classificação. Acredito que foi 2 jogos bem difíceis e a gente conseguiu cumprir o nosso objetivo, né, que era classificar para as quartas de final da Copa do Brasil, uma competição muito importante, muito difícil e que nos capacita para que a gente possa seguir no nosso caminho, né, seguir nosso caminho de vitórias e que a gente possa chegar ao mais longe, que é o objetivo do clube e de nós jogadores. O gol valendo foi aos 42 minutos do segundo tempo, mas antes você fez um gol que não valeu, o juiz marcou falta, né? Sul em cima do Wagner Love. Como é que foi isso? Aquele momento, balançar as redes, o gol não valeu e depois vir o gol, o alívio? Ali eu fiquei um pouco chateado, porque eu acho que eu não fiz a falta, eu acabei virando rápido e o Wagner Love estava correndo na minha direção e eu acabei trombando com ele, mas acontece. E logo em seguida tive a oportunidade de mais uma bola ter a chance de fazer o gol e quase o juiz anulou também, mas fiquei feliz com a classificação, com o gol. Espero que saiam muito mais. Tá certo, Rodrigo Caio. Tá, então, Thaís, a palavra do zagueiro artilheiro em 5 meses de Flamengo são 3 gols marcados. Thaís, eu volto com você. Obrigada, Roberta. E quem está em campo neste momento, também pela Copa do Brasil, é o Fluminense. O tricolor vai empatando em 0-0 com o Cruzeiro no Mineirão. A partida começou também agora há pouco, às 7h15 da noite. No jogo de ida, os times empataram em 1-1. Sorte ao Fluminense representando o Rio de Janeiro na Copa do Brasil. Eu me despeço por aqui. A gente tem aquele encontro marcado amanhã, às 10h para as 7 da noite, aqui na tela da Band com o Jornal do Rio. Um beijo, até lá. Thank you.